Boa noite. Boa noite. Polícia troca tiros com criminosos que furaram bloqueio em frente ao Jockey Clube de São Paulo. Moradores do Glicério protestam e entram em confronto com policiais após a morte de um suspeito de assalto. Educação. Nossa equipe mostra o sofrimento de estudantes que não conseguem fazer a inscrição no FIES. Operação Lava Jato completa um ano e já tem 82 réus e 11 condenados. Descoberta histórica na Espanha. Pesquisadores localizam restos mortais de Miguel de Cervantes. Troca de tiros entre bandidos e PM assustou quem passava pela região do Jockey Clube de São Paulo. A troca de tiros foi por volta das 4 horas da tarde. A Polícia Militar fazia um bloqueio de rotina aqui na Avenida Linneu de Paula Machado, bem próximo ao Jockey, quando 2 veículos não obedeceram a ordem de parada e efetuaram disparos contra os policiais na tentativa de fugir da blitz. Um policial foi atropelado e está internado em estado grave. Um homem que passava pelo local acabou atingido de raspão, mas agora já está bem. Dos 4 bandidos, 3 foram baleados, sendo que 2 acabaram presos e um morreu. O outro conseguiu fugir. Durante a fuga, outros 2 veículos foram roubados e um fuzil foi deixado para trás em um palio. A perícia coletou marcas digitais nos carros abandonados e o caso agora está a cargo do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Moradores da região do Glicério entram em confronto com a polícia após a morte de um jovem. A PM afirma que o suspeito foi morto após perseguição e troca de tiros. Já a família diz que o rapaz dormia em casa quando foi atingido. Hoje pela manhã, alguns moradores da região do Glicério, no centro da capital paulista, fizeram um protesto pedindo justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! São amigos e parentes do jovem que foi morto pela Polícia Militar na noite de ontem. Rogério Luiz dos Santos, de 20 anos, é suspeito de ter participado de um roubo em um estacionamento no domingo. De acordo com a PM, ele foi perseguido e teria resistido à prisão e atirado nos policiais. Os oficiais da Força Tática revidaram e acertaram o suspeito dentro de uma pensão. A versão dada pelos policiais é contestada pela família e vizinhos. Eles foram até minha porta, perguntaram se eu era mãe de um menino, e um menino branco de tatuagem. Eu falei que não, e eles pegaram e falaram. Aí, de repente, o policial começou a gritar que tinha alguém fugindo. Ouvimos assim, base de uns 6 tiros. E eles atiraram e, de repente, a gente começou a perguntar cadê o rapaz, o que aconteceu. Ele falou que ele estava bem, que não tinha nada, não tinha acontecido nada. E segurou até que no final estava morto, né? Ontem, indignados com a ação da polícia, alguns moradores chegaram a enfrentar os PMs. 2 carros foram incendiados. Esse Astra, segundo a polícia, é um dos 5 que foram roubados no domingo. Este aqui é o quarto da pensão onde o Rogério vivia com a esposa. Ele está completamente revirado e, segundo os vizinhos, tudo isso aqui foi feito pelos policiais. O Rogério teria sido atingido também pela polícia enquanto dormia. Para chegar ao quarto é preciso subir essa escada de madeira. O cômodo é pequeno, com poucos móveis, e há marcas de tiros do lado de fora. A esposa do rapaz, que está grávida de 5 meses, garante que o marido estava dormindo quando a polícia chegou. Um pouquinho que eu desci, aí os polícias já estavam lá em cima, já ele estava dormindo. Quando eu ia subir para minha casa, eles não deixaram eu subir. Esses últimos dias de verão aqui na capital paulista têm sido de temperaturas amenas. Agora à noite os termômetros marcam apenas 21 graus. E deve esfriar mais ao longo da madrugada. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A quarta-feira promete ser bem parecida com o dia de hoje, mas as temperaturas caem um pouquinho mais. A previsão é de um dia de muita nebulosidade, algumas aberturas de sol e chuvas pontuais em todas as regiões do estado. Apenas no centro-oeste é que o sol predomina pela manhã e a chuva vem só a partir da tarde. A máxima chega aos 27 graus na cidade de Marília e aos 30 graus em Presidente Prudente. Na faixa norte, ali na divisa com o Paraná, a chuva tende a ser mais volumosa e os termômetros ficam em torno dos 26 graus em Franca, 28 em Barretos e 27
29 graus em São José do Rio Preto. Na faixa leste, o calor diminui bem e a madrugada será até fresquinha. No litoral, a máxima chega aos 28 graus, mas aqui na capital paulista, a mínima será de 19 graus e a máxima prevista de apenas 25 graus. O paulistano ganha esse refresco, as temperaturas ficam mais amenas, mas ainda há risco de chuvas fortes entre a tarde e a noite, o que deve aumentar a sensação de frio com o anoitecer. Estudantes de faculdades particulares fizeram manifestações hoje em São Paulo para protestar contra as mudanças nas regras do FIES, Programa do Governo Federal de Financiamento Estudantil. Leonardo está no primeiro semestre de Rádio e TV na Universidade Anhembi Morumbi. Ele diz que não consegue efetivar a inscrição no FIES, o Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. Que é o sistema que cai o tempo inteiro e aí o governo fala que é congestionamento do sistema, aí beleza. Aí você consegue chegar até o final do procedimento, aí aparece um monte de informação dizendo que o número de vaga foi excedido, que a universidade não tem limite financeiro. Ele organiza junto com os colegas um abaixo-assinado para protestar contra o corte na educação que, segundo os alunos, vai atingir diretamente o programa. Além de ele não concluir o curso, ele fica com a dívida dos meses que ele já estudou e alguns que estão estudando já podem, no final do semestre, receber um boleto em casa com as retroativas, né? Ontem, a presidente Dilma Rousseff admitiu que o governo errou ao permitir que as matrículas e a seleção ficassem a cargo das instituições de ensino e disse que pretende unificar o processo a partir de critérios próprios, que ainda serão definidos. O FIES atende hoje quase 2 milhões de alunos em todo o Brasil. O governo federal garantiu que os que já eram beneficiários vão conseguir renovar o financiamento até a data limite, dia 30 de abril. Mesmo assim, muitos estudantes estão com receio de que tenham que arcar com as despesas. Esses últimos anúncios têm deixado o pessoal cada vez mais tenso, porque tem muita gente que depende do FIES para estar estudando. Uma vez que o FIES é cortado, é cancelado, enfim, as pessoas vão ter que largar a faculdade. Inclusive, a gente tem vários amigos que já largaram. Nesta terça-feira, estudantes de várias instituições, entre elas a Anhembi Morumbi e a São Judas Tadeu, organizaram atos simultâneos pedindo a manutenção do benefício. Teve a questão do 6,5% com relação à taxa de inflação, os 450 pontos do Enem e tal, só que as universidades elas não estavam preparadas. Então a gente está querendo que seja mais claro os objetivos, entendeu? A Operação Lava Jato, que desvendou o esquema de corrupção na Petrobras, completa hoje um ano, com 82 réus e 11 condenados. Em suas 10 fases até o momento, a Polícia Federal já cumpriu mais de 350 mandados de prisão. 22 pessoas estão presas, a maioria na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Entre elas, os ex-diretores da Petrobras, Nestor Cerveró, da área internacional, e Renato Duque, da área de serviços, indicado pelo PT. Ontem, Duque e o tesoureiro do PT, João Vacari, foram denunciados por corrupção e lavagem de dinheiro. A maioria das prisões foi decretada após delação premiada de investigados. Entre eles, destacam-se o doleiro Alberto Youssef, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o ex-gerente de serviços, Pedro Barusco. Por enquanto, a Operação Lava Jato levou à abertura de 19 ações penais contra 82 réus na Justiça Federal do Paraná e de 5 ações civis públicas contra algumas das principais empreiteiras do país, acusadas de pagar propina em negócios com a Petrobras. Estão na lista Camargo Correia, Mendes Júnior e OAS. 11 réus já foram condenados e recorreram. Também são investigados 52 políticos. No caso deles, as ações correm no Supremo Tribunal Federal sob comando do ministro Teori Zavascki e incluem 22 deputados federais, 13 senadores, 12 ex-deputados e uma ex-governadora. Eles se distribuem por 5 partidos: PT, PSDB, PMDB, PP e PTB. No Superior Tribunal de Justiça são investigados 2 governadores, o Duarte
Acre, Tião Viana, do PT, e do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB. O Ministério Público Federal já conseguiu a repatriação de 139 milhões de reais desviados por Pedro Barusco. O dinheiro estava em contas na Suíça. No total, o MP espera conseguir a devolução de 1,5 bilhão de reais dos acusados. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A Operação Lava Jato está fazendo aniversário hoje. Esta mega operação desvendou a corrupção na Petrobras, deu resultados devastadores nesse primeiro ano. Só lá no Paraná, 19 ações penais abertas. Brasília tem 26 inquéritos abertos no STF, mais 2 inquéritos abertos no STJ, envolvem governadores, ex-governadores, ex-ministros, mais de 3 dezenas de parlamentares, entre deputados e senadores. Nesse dia de aniversário da Lava Jato, discutem-se em Brasília 2 temas que têm muita relação com esta operação. Um deles é um pacote de leis anticorrupção que o governo pretende enviar ao Congresso, provavelmente até amanhã. O outro é uma reforma ministerial que o governo está discutindo com os seus aliados. O pacote de leis anticorrupção é mero jogo de cena para tentar acalmar as ruas. Todo mundo sabe que tem lei demais no Brasil e basta aplicá-las para que a impunidade não prevaleça. A principal contribuição que o governo pode dar nessa matéria é outra. Veja o caso da Petrobras. Por que é que o dinheiro no cofre da Petrobras saiu pelo ladrão? Porque havia ladrões dentro do cofre da Petrobras. E quem colocou esses ladrões lá foram os partidos que apoiam o governo, que obtiveram o aval do Palácio do Planalto para indicar diretores desonestos. Portanto, a principal contribuição que o governo pode dar é interromper essa lógica que faz com que os ladrões cheguem ao orçamento da União e aos cofres das estatais. Em relação à reforma ministerial, qual é a lógica que está guiando o debate nesse momento? É a lógica de adular o PMDB. O PMDB cria problemas para o governo no Congresso, o governo quer dar ministérios ao PMDB para ver se acalma o partido e vota o seu pacote fiscal. E a lógica do debate é qual é o membro do PMDB que pode render mais votos para o governo dentro do Congresso. Não é uma lógica do mérito, quem tem mais competência, quem tem mais capacidade técnica para exercer esta ou aquela função. Portanto, prevalece no debate da reforma ministerial a mesma lógica que levou aos problemas que estão sendo agora desbaratados na Petrobras. Como aniversário da Operação Lava Jato, Brasília oferece mais esta evidência ao país de que aqui, na capital da República, o governo ensina que é errando que se aprende a errar. Justiça autoriza a CPI da Petrobras a ouvir o ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque. Ele foi preso novamente ontem na 10ª fase da Operação Lava Jato. Duque vai prestar depoimento à comissão na quinta-feira. Como ele foi detido, a CPI teve de pedir à Justiça para poder ouvir o ex-diretor da estatal, que foi autorizado pelo juiz Sérgio Moro, que cuida do processo da Lava Jato na primeira instância. Vice-presidente Michel Temer discute pacote anticorrupção com ministros e líderes da base governista na Câmara. Temer fez a reunião em sua residência oficial, o Palácio do Jaburu. O pacote anticorrupção deve ser encaminhado ainda esta semana ao Congresso Nacional. A Fundação Ulisses Guimarães, braço de formulação política do PMDB, apresentou uma proposta de reforma política com garantia de financiamento privado de campanhas eleitorais e o fim da reeleição com mandatos de 5 anos. Os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e de Relações Institucionais, Pepe Vargas, apresentaram ao presidente do Senado, Renan Calheiros, as propostas do pacote de medidas de combate à corrupção que o governo federal pretende encaminhar ainda nesta semana ao Congresso. A previsão é de que a presidente Dilma Rousseff apresente o pacote em cerimônia ao Palácio do Planalto amanhã e depois envie o texto ao Congresso. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Domingo o povo foi à rua e falou com toda clareza contra a corrupção, contra o governo que é negligente, leniente em relação a essa corrupção. Bom, aí a Dilma estava no palácio, reunida com todo mundo. Não quis aparecer, mandou o Miguel Rosseto e o Zé Eduardo Cardoso falar em nome dela. O Miguel Rosseto deu um pontapé, né? Quem estava ali era tudo eleitor do adversário, não tinha nem um eleitor de Dilma, não. O Cardoso, contrafeito, mas cada um pode falar e tal. No dia seguinte, a humildade em pessoa
a presidente Dilma negou o Rosseto. Disse que ouvia todo mundo e negou, mas o Rosseto está lá escondidinho, mas está lá no governo dela, né? Pois é, aí começou a mentir, ela não resiste. Ela disse o seguinte, ela se pôs na posição de heroína. Valeu a pena lutar pela liberdade. Dilma nunca lutou pela liberdade. A Dilma lutou por uma ditadura stalinista, fidelista, maoísta, uma ditadura de esquerda. Vamos acabar com essa conversa furada. Quem conquistou a liberdade que as pessoas usufruíram na Rua Domingo foi o povo, com a ajuda de alguns políticos tradicionais que o PT despreza, que reagiam à ditadura e resistiam a ela dentro do panorama político do país. Depois ela anunciou isso aí que você viu, um pacote contra a corrupção. Pelo amor de Deus, o doutor Modesto Carvalhosa veio aqui na Gazeta, falou para Maria Lídia que já existe uma lei anticorrupção, só que ela não foi regulamentada. E a Dilma, que sempre se orgulhou de ter maioria no Congresso, não trabalhou para regulamentá-la. Bom, ela disse também que vai propor uma reforma política. A melhor resposta eu transfiro para Eduardo Cunha, presidente da Câmara, que disse que não viu, eu também não vi, nenhum cartaz pedindo reforma política. Sabe por quê? O povo não é bobo. O povo sabe que reforma política não tem nada a ver com corrupção. Você acha que teriam parado com a corrupção de bilhões na Petrobras porque o financiamento da campanha passar a ser público, não pode ser mais privado? Bom, de qualquer maneira, a Dilma se corrigiu e resolveu partir para o diálogo, não diálogo, como dizia o Cardoso no domingo, né? E esse diálogo ela convocou logo o Lula. É como se ela tivesse posto roupa lavada no pau de galinheiro para quarar. Ou Dilma pensa que nós somos imbecis, ou nós somos imbecis mesmo, né? Pois então, eu volto sexta-feira em pé. A seguir, uma descoberta histórica na Espanha. Restos mortais do escritor espanhol Miguel de Cervantes são encontrados em igreja. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil. Um Imecap redutor de medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de medidas. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, mas agora ficou mais fácil. Um Imecap Redutor de medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada? Tem solução com Imecap Redutor de medidas. O Todo Seu de hoje está recheado de coisa boa. Vamos conhecer mais da carreira da cantora Fortuna e conferir sua bela voz no musical maravilhoso. Tem o requinte do Mestres da Gastronomia. E ainda um musical com o jovem tenor Tiago Arancan. Esse Todo Seu é imperdível. De hoje, 10h30 da noite. Vou ficar aqui te esperando. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher.
Equipe de investigadores identifica restos mortais que seriam do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Um ano depois do início dos trabalhos, a equipe responsável por procurar os restos mortais do escritor espanhol Miguel de Cervantes disse que está convencida de ter encontrado material entre fragmentos de ossos numa cripta da atual Igreja das Madres Trinitárias em Madrid. Não vai haver confirmação por exame genético, porque depois de 12 gerações, o DNA que algum descendente poderia ter em comum é mínimo. Mas as informações de caráter histórico, arqueológico e antropológico indicam muitas coincidências. Segundo dados da prefeitura local, Cervantes foi sepultado no dia 23 de abril de 1616 e seu caixão foi removido anos depois, durante uma reforma no local. A busca pelo corpo do autor de Dom Quixote faz parte das celebrações pelos 400 anos da morte de Cervantes. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, confira uma entrevista com o ator Paulo César Pereio em A Máquina. Assista agora, Tudo Seu.